Olá a todos, estamos aqui presente com a nossa querida Laura Ribeiro, minha filha querida. Vamos fazer hoje um debate entre gerações, né, Laura? Assuntos do momento, é isso? E aí, conta, Laura, um pouquinho antes da gente começar, me conta aí para o nosso público um pouco sobre você. Quem é você? Onde você está? O que você É, faz? Eu sou de Boa Esperança, Minas Gerais. Um detalhe importante, né, já que é entre gerações, eu tenho 16 anos, Geração Y, né, Laura? estou no segundo ano do ensino médio e, e é isso. É Não sei, mas isso? queria E falar. quais são as pautas? Você separou umas pautas para a gente aí, você colocou na ordem aí também? Nós vamos então estar É, conversando nós dois sobre assuntos do momento, então, né? Coisa que está pegando, sim, meio político, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso então. Bom, pela nossa pauta aqui, nós temos então começar com sexualização infantil, até um tema aí que está sim. muito no momento. Vamos começar por você. Qual a sua opinião, Laura? Vamos dar vez para as mulheres. Aqui sempre as mulheres têm vez. Eu acho que, assim, essa história da sexualização infantil em si, eu acho que ela começa nos desenhos, na TV, nos vídeos, crianças tendo acesso a conteúdo fácil, né? Que tem restrição, tem tudo isso, mas toda e qualquer criança hoje tem um celular e tem muito acesso a coisas que ela. Então, em vez de tentarem deixar isso, tentarem trazer o conteúdo infantil para as crianças, geralmente conteúdo de criança hoje inclui músicas que falam muita coisa de bom, né? Muita coisa sexualizada mesmo. E aí acaba que a criança, desde cedo, aprende funk, o que adultos devem fazer, né? E aí ela aprende isso desde cedo. Você vê nos desenhos, tem referências. Hoje tentam aplicar o LGBT, tentam aplicar nos desenhos, no, nos, nas músicas, em tudo. E aí a criança, né, tipo assim, já cresce tendo essa influência em cima dela. Não que isso vai mudar quem ela é ou vai influenciar quem ela é, porque isso ela descobre sozinha. Mas ela acaba descobrindo coisas novas demais. Tem coisas que tem momentos de descobrir, né? E Eu acho ela assim, se eu tivesse que falar da minha época, ou seja, a diferença, né, da minha época, e sou que duas gerações para trás, né, uma geração à frente ou para trás. Na minha época, a situação era assim, as mídias eram controladas, então eu não tive acesso eu não tinha essa liberdade. Eu tinha que, primeiro, a próprio, né, você tinha que esperar os programas todos eram transmitidos por, né, você tinha até acesso à informação, você tinha que ver ou comprar um jornal ou assistir a televisão, e os pais controlavam, você tinha o horário de assistir, o tipo de programa, e a própria TV tinha um certo controle, né? E isso hoje não mudou completamente, basicamente o que você falou, né? Hoje toda criança já está meio que nascendo com o celular na mão e o pai não consegue controlar o conteúdo que tem ali. Eu acho que é isso que pega. A internet tem tudo, você tem de tudo mesmo. Então, agora tentando aí dar uma regulamentada, o pessoal está meio que verificando os assuntos que estão surgindo, né? Mas eu acredito
que isso é o que faz a diferença. E realmente, se você olhar também, o próprio advento dessas que são consideradas aí minoria, né? Os grupos minoritários, então, seja os LGBTs, sejam hoje tem de tudo, até os próprios menores, cantores de tipos diferentes de música, né? E aí, para poder conseguir sucesso, eu acho que estão cada vez mais apelando para uma sexualidade muito grande, né? Isso já vem acontecendo. Eu vejo que já nos anos, umas 2 décadas para cá, essa coisa antes era mais sutil. Hoje, praticamente, já estão fazendo música que não existe nenhuma sutilidade, já está indo direto ao assunto, ou seja, aquela coisa mais. Chega a ser até pornográfica. E aí você vê artistas com fama, né, e associando isso com criança, e a criança hoje, e alguns pais meio que também acho que não se importa, né? Acha bonitinho o filho ali fazendo umas dancinhas, que agora tá na moda, né? Aquelas dancinhas, aí faz aquelas dancinhas que na verdade são dancinhas sexualizando. Eu acho que esse é um item complicado, né? Não sei se você tem essa vivência, acho que você nem chegou você, na verdade, não chegou eu também acho que ele pessoa para pessoa, né? Acho que também é aquela história. A gente fala às vezes, porque está crescendo ali naquele meio, no meio daquilo ali, está fazendo igual, né? Acho que não existe essa coisa também assim. Influencia muito o comportamento, mas eu não sei. O quanto que influenciou no seu comportamento, por exemplo? Oi? Com qual a influência que você acha que você teve com essas coisas? Ah, dentro de casa, né? Você vai saber bem. Mas dentro de casa, não. Eu acho que eu não tive nenhuma influência negativa, né? Pelo contrário, a gente não tinha TV cabo, né? Não via aberto. Vocês sempre tentaram controlar bastante o conteúdo que eu via, para não ver coisa que não era pra estar vendo. Então, na TV a gente tinha coisas que você baixava, né? E tinha as pastinhas lá, não sei se você lembra disso, mas você baixava os filmes e tinha as pastinhas com filmes que era para mim, filmes que era para Maria, minha irmã mais velha, e filmes que era para vocês e que eu não podia ver. E TV aberta mesmo a gente não tinha, isso antes da gente ter Netflix e essas coisas. Então, eu acho que essa influência negativa, ela parte bastante do que o pai e a mãe acabam autorizando o filho a ver. Não que dê para controlar tudo, né? Mas, por exemplo, a criança não tá quieta, não para quieta, aí você dá o TikTok na mão dela. Aí o TikTok em que a gente. é, eu mesma, eu peguei o celular da minha prima, nossa, de 4 anos de idade, para ver o TikTok dela, e é só uns negócios nada a ver, tipo, não é a idade dela, sabe? E coisa que eu tenho certeza que ela não entende. Mas ela aprende a falar, ela aprende palavrão, ela aprende palavras que ela não deveria aprender. E não só ela, todas as crianças que têm esse mesmo acesso. E é muito difícil controlar isso hoje, né? Se querer falar É, de. eu acho que a tecnologia, eu acho que justamente você comentou. Na minha época tinha como controlar, né? Eu poderia escolher, né? O que é mas assim também, eu acho que a coisa que mais complica é que essa história é a tal do pai. A família eu acho que é muito importante. O interesse também de controlar. Eu acho que tem muitos pais que é isso que você falou. Prefere, para entreter a criança, jogar ela no TikTok lá e fazer outras coisas, né? Muito ocupado, tem um dia muito corrido, não tem nem ver, né? Acaba que tem realidades diferentes. Pessoas que têm Uhum. mais menos tempo, pessoas que têm uma vida menos privilegiada, mais privilegiada. Então, tipo, realidades diferentes. Só que, querendo ou não, o que poderia estar no controle é a maneira como as coisas infantis estão sendo sexualizadas. Desenhos, músicas, Que são coisas que são produzidas, né? sim, é uma escolha de alguém,
está apresentando aquele conteúdo. Que eu acho, Exatamente. eu sou bissexual, né? Então eu sei que desde pequena eu sabia o que eu sentia, apesar de não entender. Inclusive, você foi a primeira pessoa para que eu contei. Então, é uma coisa que você sempre só, sabe? Você sempre acaba, de certa forma, da mesma forma que uma criança menina se apaixona por um menininho da escola, e aquele romancezinho de menina e menina, acontece com duas meninas. Isso é normal, é sentimento. Coisa que não está no nosso controle. Só que, da mesma forma que esse sentimento de menina para menino acontece e é inocente, não tem maldade naquele sentimento, uma menina e outra menina. Com um pouco menos, tipo, a criança já não entende o que está acontecendo. Porque não é um sentimento normal para ela. Porque hoje em dia tá ficando normal, né? Mas não é um sentimento normal. Então, assim, o meu ponto é o seguinte: da mesma forma que isso acontece tanto com menino com menina, 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 menino, menino, a gente desde sempre se descobre sozinho, vai sentindo as coisas sozinho. Isso é cada um para cada um. Só que essa necessidade de, desde sempre, aplicar em cima das crianças que existe essas opções é desnecessário. Sabe? Você pode ser assim, você pode ser hétero também. Não precisa ficar falando isso na sua cabeça. Então, tipo, por exemplo, eu tenho a mania de achar engraçada a necessidade de um gay, uma lésbica, um bissexual, e entre outros, se assumir. Né? Eu acho isso patético. Pô, eu tenho. Eu sou dessa opinião. Eu já tenho amigos, né? Tive, na infância mesmo, tive amigos que também eram, mas aí na minha época era escondido, era proibido, né? Na minha época era proibido. Então, primeiro assim, a sociedade não aceitava bem, então a pessoa ficava meio enrustida. Essa coisa de assumir, eu acho que ela veio pela necessidade da pessoa sair do armário, né? Aí é que vem a luta na classe, que a gente sempre ficou aqui escondido e queremos. O que eu estou vendo agora é que parece tá um sentimento assim atual de que estão querendo meio que obrigar todo mundo a ser assim, né? Se você, por exemplo, não se assume, e o que é pior, né? Eu falo assim, às vezes você fala que é hétero hoje, você vai estar, não, eu sou hétero. Aí você vai talvez estar falando, não, então peraí, você é contra, né? Você é contra os outros? Não, eu simplesmente sou hétero, né? Então, meio que está invertendo, estão meio que empurrando essa pauta, né? Estão empurrando esse tipo de cultura como se que ela fosse. Querem normalizar, mas estão normalizando da forma errada. É o meu ponto. Sim. Eu acho que assim, algo que é para normalizar é a mesma coisa de você ser hétero. Você nunca vai chegar para sua família e falar, eu sou hétero, sabe? Ninguém liga. Agora eu sou gay, entendeu? Então, assim, normalizar é o seguinte: normalizar a ideia de que a gente pode ser o que quiser e não precisa contar, não precisa expor, não precisa expor também. Não precisa nem criar uma língua nova, né? Estou querendo até criar uma língua nova. O fato de você normalizar, respeitar e ter aquilo como algo normal é você não tratar aquilo como algo que precisa. Né, como é que eu falo? É tipo assim, para ser normal, precisa ser algo que não. Que não, sei lá, não tem aquela relevância, aquela importância toda, e todo mundo fica assim com o assunto. Não, sabe? Eu sempre cresci numa casa muito respeitosa. Você é muito respeitoso, minha mãe, inclusive, tem a opção sexual dela também. Então, assim, é o seguinte, eu cresci numa casa muito. Eu fui muito ensinada sempre a respeitar o próximo. Na decisão que ele resolveu tomar da vida dele não é problema meu. Né? Apesar, tipo, de eu ter a minha personalidade, esse foi.
comportamento. Nunca meus pais, né, você nunca me ensinou a criticar ou desrespeitar alguém. Mas é, é o que eu falo. Não tem para que aplicar desde cedo na cabeça de uma criança tanta variedade de opções. É a mesma coisa de você querer contar para uma criança o que ela vai fazer sexualmente. Não tem para quê. Ela vai descobrir. Tem momento, sabe? Mas você não acha, por exemplo, que nem isso, uma coisa que pega hoje, né? Acho que tem uma coisa que está acontecendo, que é meio que querendo colocar isso, teve uma pauta assim, né? Intenção de colocar isso, por exemplo, para na escola. Uma coisa é a educação sexual na escola, eu diria que ela deveria se limitar a conhecimento, ou seja, né, o que é uma coisa, mas a educação em si, ou o controle, eu acho que isso sempre deveria partir dos pais, ainda. Que aí Assim, precisa da família. O que eu acho que existe de problema no mundo é que nós temos uma classe, que aí talvez até entraria um pouco no final desse assunto de passar para o próximo, mas seria entrar numa classe hoje que é meio que os pais, tem muitos pais que abandonaram a educação do filho, né? Querem terceirizar, estão pondo os filhos na escola o dia todo, né? entendeu? Tem pai e mãe homofóbico, tem pai e mãe que acha que o filho nunca na vida vai poder dar um beijo na boca, tem pai e mãe que dá liberdade, tem de tudo, né? Agora, eu acho sim importante ter a educação sexual, né? Mas eu acho que na idade certa, que eu tive a minha aula, eu tive algumas aulas e foi com uns 10 anos de idade. Que é sim, querendo ou não, a idade que a criança já tem noção do que acontece. Mas não é aquele eu sei tudo. Não. Mas é a idade das brincadeirinhas em relação a isso, que é muito cedo para ter esse tipo de assunto. Mas a criança começa a descobrir ali, e principalmente hoje, que tá tudo muito inteligente, né? Então, assim, tem que ter uma educação, eu acho que, primeiramente, eu vi uma aula de uma professora que ela ensina para os alunos, acho que eles tinham 6, 5, 6 anos, ela ensina para os alunos onde outra pessoa pode tocar no corpo deles. Então, tem o desenho do menino e da menina, e onde tudo bem, onde você tem que ficar atento e onde não pode. Eu acho interessantíssimo. Eu acho que tem sim que ter um ensinamento desse. Então, é aos pouquinhos, ensina onde pode tocar, onde não pode. Tem lugares que você tem que dar autorização, entendeu? E por aí vai, você tem que ir ensinando aos pouquinhos. E aí, lá numa faixa de uns 14 anos, que é realmente a idade onde já está beijando, onde já está conhecendo, e né, hoje em dia, principalmente, eu acho que nos 14 anos é a idade que você ensina, olha, proteção, remédio, isso, aquilo. Assim, tem que dar esse ensinamento de que. Porque muito adolescente faz as coisas assim faz. E aí onde nasce? Tem gravidez indesejada, tem doença, tem tudo isso. Então, assim, tem que. Então, Você acha que, por exemplo, ensinar, na verdade, assim, porque se todo mundo fala muito no que pode ou não pode fazer, né? Sendo que aí entra um lance de conflito de regras, né? Aquela história. Nós vivemos num mundo de regras. Ninguém é livre de verdade, né? Então, as regras, elas existem. E eu acho que está muito todo mundo preocupado em ensinar regras, tipo aí, como você falou, né? Pode, aqui pode, ali não pode, aí formas de evitar, né? Aquelas coisas todas. Mas acho que fala um pouco sobre as consequências, ou sobre caso aconteça, né? Porque aí tá. Qual é a noção que eu tenho se eu engravidar, né? Ou né, se a pessoa engravidar,
uma mulher, mas qual é a... Porque existe toda uma responsabilidade. E aí não é só para o casal mesmo, ou seja, né? Porque o casal normalmente vai engravidar, vai ter que ser sempre um casal ali hétero, né? Mas está ali na jovem, que nem agora recentemente teve aquele caso até de duas crianças lá, um de 11 anos, uma menina de 11 anos. Isso é absurdo. Mas assim, a gente fala isso, mas aconteceu, né? Agora, tem muita menina, né? Tem casos aí até próximos, mas isso vem da minha época também tinha isso, as meninas de 14, 15 anos engravidando, que aliás gerou essa geração, né? Teve muita, porque aí o pai não assume, né? Ali é muito criança, não consegue viver junto, não trabalha, né? Tem uma série de coisas. Porque, começa todo esse negócio tão jovem que aí não tem quem é que paga a conta, né? Essa que é a verdade. Por uma criança no mundo, você tem que ter condições ali, né? A família abraça, aí muita criança que hoje vive com os avós, né? Acaba vivendo com os avós, acaba, né, sendo abandonadas de verdade. E aí é que a coisa complica. Por mais que os avós queiram, fica difícil. Aí, né, se aumentar, por exemplo, se já ir para a minha geração posterior, né, meus pais e tal, você, que vai querer controlar uma criança nascendo, né, hoje, crianças, né, é mais complicado, os mais velhos, para poder fazer esse controle, porque aí a cabeça é completamente diferente, eles têm mais dificuldade com tecnologia, então eu acho que está ficando numa situação complicada nesse sentido, tá? E falando nisso, a gente já puxa o próximo assunto, porque se hoje está complicado, e sempre que foi, sempre teve isso aí, né, essa coisa, mas que fala um pouco, que é o que eu falei, das consequências. E a consequência é assim, como está aumentando a sexualização, está normalizando isso, ou seja, é normal hoje rebolar, é normal, como é que eu vou falar? Está normal rebolar, né? Está normal falar palavrão, Nossa, assim, fazer insinuação, né? Tudo hoje é insinuação. Acho que estão ensinando as mulheres aquela necessidade de se expor ao homem, a conquistar o homem. Aí fala muito de traição, né? Aquela coisa de, se você prestar, né? Isso é uma coisa muito assim, ó, vamos ficar com qualquer uma, beijar qualquer um, né? E isso era uma coisa que a gente via no carnaval, tá? Na minha época você via essas coisas no carnaval. Quando chegava a época do carnaval, se libera tudo. E isso era assim. Hoje, meio que todo dia isso tá. Tá, não é mais um período, é todo dia. Não é mais dentro de sala fechada. da liberdade, liberdade, liberdade. E tudo bem, cada um com as suas escolhas. Eu nunca na minha vida vou julgar. Na minha opinião, assim, eu não tenho que julgar, mas eu tenho a minha opinião. Eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas ideias. E, e aí é o que falou, entendeu? Eu acho muito desnecessário uma criança ser criada num ambiente que ela não pode ser criança, sabe? Criança ela tem que preocupar se ela gosta de menino, se ela gosta de menina, ou se ela vai beijar, ou se, sabe? Não é essa preocupação que uma criança deve ter. Não, ela tem que preocupar, sei lá, não, com a escola assim, mas vou dar assim, como uma cabecinha de uma criança. Com a escola, com brincadeira, com correr, com machucar, com cair, bater a cara no chão e sair chorando. É isso que ela tem que Ser preocupar. criança. Ser criança, Ser sabe? criança. Eu tive essa sorte. Eu fui muito criança. Eu tive a sorte de ser bastante criança. Você também, né, Laura? Acho que. Mas eu cresci muito rápido, por escolha, né? Mas Eu é acho o que que eu os falo. pais de hoje, os pais de hoje, os pais que vão ser pais agora, esses estão bem complicados de deixar os filhos serem crianças. Eu acho que eu já estou vendo isso, né, com as crianças pequenas, em vários lares que eu fui, amigos, né, que a gente já conhece.
né? E você percebe que, e quando eu vou na rua mesmo, ou quando a gente sai, vai numa hamburgueria, ou vai num restaurante técnico ali é o seguinte, algumas crianças você joga ali naquele parquinho, mas muitas delas, você vai ver, tá no celular, tá jogando no celular, não tem interesse mais em brincar, né? Acho Aquela relação social ali entre crianças, ela está diminuindo. Eu acho que até no período da pandemia isso deve ter dado uma gravada, porque manteve as crianças um pouco mais longe e mais conectadas, né? Acho que teve um efeito complicado, né? com essa pandemia, né, as crianças aprenderam ainda mais do que um celular na mãozinha delas, né? E querendo, Exatamente. eu digo assim, até pela primeira vez que eu toquei em um celular, a atenção chama. Aquilo ali é legal, né? Você quer mostrar para os amigos, você quer mexer, você quer ter um melhor. E quando você tem o melhor, você quer o melhor, entendeu? E aí você, até hoje, pô, você pega um celular, você fica aí mexendo, 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 e fica, vai passando as horas. Então, o que acontece é o seguinte, é, os adultos, né, os pais, pessoas que, sendo pai ou mãe por opção ou por acidente, né, digamos assim, tem que cedo já ensinar a ser uma criança, né? Agora, é claro, não tem como controlar. Se a criança não quer, mesmo você criando esse lado em volta dela, tem criança que não vai ser assim, porque já aprendeu outras coisas. Que é onde entra a influência da internet, onde entra a influência né, de amiguinhos, essas coisas. Então, eu acho que, eu falo, a minha opinião, e eu falo isso sempre, tem idade para tudo. E eu sei disso porque eu nunca fiz as coisas na hora que eu devia ter feito. Nunca. Você sabe disso. Eu sempre É, faço é na uma hora que deu necessidade do. Você querer acelerar é uma necessidade. Eu também fui mesmo assim. Acho que pessoas, isso acho que é do ser humano. Não importa. Você tem uma necessidade de crescer rápido. dele, né? E eu tive isso, entendeu? Eu, desde criança, eu via as coisas e eu queria fazer. Então, por isso que é complicado ter um celular, ter ter acesso a essas coisas, porque você vai ver, você quer fazer, você vai entender o que é, você quer ver o que realmente o que é, sabe? E aí vem aquele negócio de fingir que já tá fazendo, os amigos começam a beijar, você quer beijar também. É normal. Só que tem fases, tem épocas para fazer. E isso tem que ser ensinado, não tem que ser normalizado desde pequeno e aplicado. Que criança pode beijar, que criança pode ter filho, que é uma Você não acha que opção. isso deveria ser? Lógico, eu acredito que da minha parte eu sempre tentei fazer o melhor, né? Mas então, mas você acha que, por exemplo, isso não tem muito a ver, ou deveria ser uma coisa mais focada em uma campanha para poder incentivar os pais a ter esse tipo de a voltar para o resgate, ou seja, ali o laço familiar, ou seja, fazer coisas que fortaleçam o laço familiar e não o contrário, né? Parece que hoje tem um movimento aí para poder acabar com a família, aquela história sabe? E eu acredito, e assim, isso é uma coisa que eu percebo. E a união da família, e não necessariamente quando a gente fala de família, é o mais próximo, a pessoa que você pode confiar, né? E ali deveria assumir essa responsabilidade com mais afinco. Eu acho que existe, lógico, de forma natural, como eu falei, não é um absoluto, mas acho que existe uma grande coisa. Primeiro, você tem um mundo aí fora que quer, de minorias, que querem se impor, né? Minorias de tudo que é tipo, né? Que querem se impor, e você tem também aqui uma família que está enfraquecendo, família de forma geral. As famílias estão enfraquecendo, os laços familiares estão ficando fracos, né?
Aí eu acho que também tem o lance da formação, e isso está formando muito aqueles lares, que vem daquela história de cada vez mais nós estamos tendo aí gravidez desejada, e essa gravidez desejada acaba gerando aí uma criança, essa criança acaba sendo às vezes ou abandonada, criada só pela mãe, pelo pai ou pelos avós, às vezes, eu conheço o caso aqui que ambos os pais não assumiram a criança e deixam com os avós, né, e vão ter outras vidas, né, vão, né. Aí tem aquela história também que e aí não aprende, né, faz de novo, porque parece que não entendeu e acaba tendo um, dois, três filhos, às vezes com pais diferentes. Sim. E vem aquela questão, chega uma hora que fica aquela história, e aí? Que é a história do aborto, que seria o nosso próximo tema aqui, e que também dá um movimento para normalizar, né? Então, isso é uma coisa meio já internacional, está lá nos Estados Unidos, aqui no Uhum. Brasil está em movimento, é lógico que no Brasil existe aqui uma lei onde permite caso de estupro, né? A pessoa possa, ou algumas outras situações, né? Saúde da mãe, etc. Aqui no Brasil é permitido nesses formatos. E tivemos um caso recente aí de autorização de aborto que e eu achei muito ruim porque foi feito um aborto já com bastante semanas, né? Então aí fica aquela situação que acho que é a coisa que a gente pode falar e aí eu vou dar minha opinião e depois você comenta, mas na minha opinião é assim, para mim a grande mistério, a grande dúvida que eu acho que tem que colocar é assim, por que sacrificar uma vida, não importa, eu acho que, né, que quem seja, mas é uma vida que não tem nada a ver com o que aconteceu. Então você está sacrificando uma vida ali. E sacrifica duas, porque eu acho que uma mulher que passa por um aborto, ela vai ter sempre na cabeça aquela historinha de fica aquilo ali martelando, matei um filho, né? Isso hoje é comprovado por muitas mulheres que fez, isso fica incomodando pro resto da vida. Aí, se levar para o lado espiritual, esse negócio fica pior, né? Então, assim, no sentimento. Então, acho que a grande dúvida que as pessoas têm que entender é assim, quando começa a vida? Porque eu vi uma chargezinha esses dias aí, onde é bem interessante, acho que eu mandei para você, mas fala, poxa, a gente fala, pô, achamos um micróbio em Marte. E todo mundo, uau, né? Nossa, vida em Marte. Né, uma célula lá, unicelular em Marte. Beleza, aí é chamada de vida. E aí, quando você engravida, começou a formar lá um feto, aí já não é mais. Quer dizer, você chega a ter um conceito de que aquilo ali não é vida ainda, né? Sendo que a formação já está em andamento. Então, esse eu acho que é o grande conceito. Para mim, desde o início, é um assassinato. Acho que a solução teria que ser outra. Acho que teria que ver ali uma forma de ajudar ambas as pessoas. Ah, não quer o filho, não pode ter o filho, aí encaminha isso para adoção, né? Que acho que também tem tanta gente que quer ter um filho e adoraria adotar uma criança, tá? Porque lares que precisam de criança tem, senão não haveria roubos de criança, né? Tá vendo? Que existe até hoje, né? Então sempre vai haver, tem tráfico de criança, tem por causa desse tipo de coisa, porque tem famílias que precisam de criança. Então acho que falta aí um pouco de organização para poder organizar uma coisa com a outra, porque tudo bem, foi traumático, tal, vai ter que não quero ficar com a criança porque foi fruto de estupro, foi do namorado que não, né, não quero e assim tá. Então aí teria que facilitar acho, o processo de adoção, porque aí você daria a chance dessa vida vingar, né? Porque não dá para saber. Você vai tirar, vai falar que vai porque veio de um pai retardado, vai ser ruim. Eu acho que isso é. Sendo que, por outro lado, ainda é questionável, porque uma criança de 11 anos, por exemplo, acho que não tem nem cabeça para poder saber se isso vai ser bom ou ruim para ela, né? Aí eu acho que os pais envolvem muito. Então não foi a vontade da criança, mas sim dos pais que demandaram ali. Isso naquela questão da juíza, né? Mas aí, o que você acha desse assunto? Então,
Eu, eu sei, assim, eu entendo e até concordo com o ponto de vista, porque, sim, é uma vida, acaba sendo uma vida, sim, acaba, não é uma vida. Mas eu tenho opiniões. é, eu tenho vários pontos de vista, digamos assim. Em relação ao aborto, em relação ao estupro, eu acho que uma mulher que foi estuprada, ela tem que ter o direito de, de ter ou não ter o bebê, sabe? Não é uma coisa fácil de se passar. Uma mulher que é estuprada, ela vai viver com isso pro resto da vida dela, né? Aquele Mas sentimento. você não acha, só pegando nesse ponto que você falou, você não acha que, além de ser estrupada, ela matar a criança não são duas coisas a mais? Não é uma coisa a mais? Não, não, entende o que eu estou falando. Uma coisa é, assim, lógico, pode ter o direito, mas eu acho que não deveria ser uma coisa simples. É só isso. Eu acho que teria que ser, primeiro você teria que ter uma conversa muito boa, teria que ver, porque o que acontece? É um ser humano que está ali. Então, ou seja, além de eu ser estrupado, eu estou matando um ser humano que é meu, né? Por mais que ela queira. Mas veja, uma mulher que passa por um trauma desses, uma mulher que tem uma experiência dessa na vida dela, ela não quer lembrar disso nunca mais, mas ela vai. Aí vai. Mesmo que não doa mais da mesma forma, vai lembrar. E 9 meses após você ter sido estrupada, você ainda não esqueceu. E ainda não parou de doer. E você provavelmente não vai ter emocional para cuidar de uma criança e provavelmente não vai conseguir olhar para o seu filho sem pensar em quem é o pai e como aconteceu. Então, na minha opinião, eu acho sim que uma mulher que foi estrupada, ela pode sim ter a direito à escolha, mesmo sendo algo ruim, né? Porque eu acho que é algo ruim o aborto, mesmo sendo algo ruim, é um direito dela, sabe? Ela deveria ter a opção de escolha, porque, primeiro, tá, a criança não merece morrer por isso, e ela também não merece passar por uma vida completamente infeliz, completamente, sei lá, sem um pai ou num lar que ele não receba tanto amor, porque a mãe não Mas consegue eu acredito que hoje você tem essa liberdade. Eu acho, tá? Mas eu tenho quase certeza que a mulher não tem a liberdade de escolher. A liberdade de escolha dela hoje é permitido, em caso disso. Aqui no Brasil ainda é. O que eu acho que está acontecendo aí, a discussão é grande, é simplesmente o seguinte, é normalizar isso. É querer facilitar. É eu chegar lá no hospital, eu fui estufado. Por quê? Você não acredita, por exemplo, que vai ter muito casalzinho, menina que, na verdade, não foi estuprada. não. Eu acho que já existe. Eu acho que já existe, tá? E aí vai usar isso como método conceptivo, quer dizer, eu já fiz eu não evitei. E aí, por eu não ter evitado, então eu vou falar que eu fui estuprado. Já teve caso assim. Aconteceu. Mas, Né? Lá não, nos Estados Unidos, vocês ficou sabendo lá que mudaram a regra. Por que mudaram a regra? Porque a pessoa da época que falou que foi estrupada surgiu depois, provou-se que ela não tinha sido estrupada. E aí aquela lei foi aprovada a toque de caixa, liberando o aborto. Por isso voltaram atrás. Porque, na verdade, foi baseada
a mudança foi baseada numa mentira, né? Como é algo super complicado, né? Tirar uma vida, tirar um. Mesmo que exista o corpo é meu e essas coisas, concordo. As escolhas são suas, o corpo é seu, você faz o que você quiser. Filho é seu também. Mas assim, ainda assim, tem que ter calma. Aí é questionável. Você falou uma coisa legal, mas é questionável. Se você, o filho é seu também, mas a vida dele não é. Não, a vida não é exatamente. Por isso, não é algo totalmente legalizado. Porque não tá tudo nas suas mãos. Tá, nasceu, ninguém vai suportar mais. Isso é verdade. Até o momento que você quer abortar, todo mundo se importa. Todo mundo é contra. Nasceu, ninguém tá nem aí mais. Então, assim, o problema que eu acho é que, assim, é algo muito complicado. Então, vamos supor, eu fui estuprada, eu não quero ter o bebê. Mas eu também não quero provar que eu fui estuprada, eu não quero fazer nenhum exame, eu não quero fazer nada disso, mas eu quero ter o aborto. Não, mano. Ou você abre, ou você vai atrás, porque assim, para você ter o que você quer, você precisa, no mínimo, estar provando. Ah, sim, uma mulher que passou por isso, como ela pode provar? E se não tiver como provar, tem. Existem milhares de exames, né? Eu, eu tenho, eu tenho tem uma pessoa que ela passou por um abuso, né? Ela também passou, ela foi molestada, depois ela passou por outras coisas quando ela era uma criança. E 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos depois, foi aí que ela foi atrás de denunciar, fez os exames e ainda dava para provar. Então, assim, existem vários exames, tem como provar, sabe? Então, e se você quer abortar, são questão de meses. Porque se for estuprada, é 9 meses para nascer. São meses. Dá para provar, sabe? E a partir do momento que a mulher não quer fazer o exame, não tem como liberar para ela. Tipo, essa é a minha opinião, sabe? Eu sou a favor do aborto porque eu acho que mesmo sendo uma vida, mesmo sendo. Não é algo que está nas nossas mãos, no nosso controle, apesar de eu achar que tem muito retardado e irresponsável. Eu não tô te ouvindo. Eu dando as gafas aqui com o programinha. Não. Mas eu vou Então, ficar bom nisso, viu? Pode deixar que vai ficar bom. Ó, eu vou discordar de você nesse ponto. Não, assim, nós discordamos nesse ponto. Porque, assim, eu acho que eu prevaleço um pouco mais a vida. Sabe o que eu acho complicado? É que, assim, às vezes, por um caso ou outro, e né, coisas, se você pegar a sociedade como um todo, as pessoas, elas, em teoria, teoria não, na prática, né, acaba tendo uma, cadê você? Sumiu, voltou. perdão, Acaba tendo uma situação onde as pessoas, elas, por causa de casos específicos, de minoria mesmo, elas fazem regra para todo mundo, entendeu? Então, vamos supor, e aí coloca essa regra na sociedade, e às vezes imposta antes de fazer live, né, mano? Então, o que acontece? Voltando aqui para a gente ir para os últimos 15 minutos aí, para a gente já bater uma horinha, acho que tá bom, né? Mas eu acho que a situação que é complicada aí é que, assim, tudo que é feito de regra, e aí tem gente liberando para que se libere tudo. Então, liberar maconha, vamos liberar droga, vamos não sei o quê, né? E tem uma cantora famosa aí que está fazendo, vamos, libera tudo, né? Vira tudo empresa. Mas aí que tá, se libera, mas se libera, você acha que não piora? E quando você libera demais, eu acho que as pessoas abusam. O problema é que todo ser humano acaba abusando das liberdades, né? Isso é uma coisa intrínseca
Por isso eu falei que uma mulher que foi estrupada e quer ter o direito de um aborto, ela precisa passar pelos exames e comprovar o que aconteceu, né? Eu acho que sim, ela deveria, eu acho que deveria haver aí eu acho que deveria entrar um ensinamento. Por exemplo, essa é uma das questões. Eu acho que uma coisa que deveria ser ensinada, que deveria fazer parte, aí, principalmente da juventude, de 14 anos e tal, é que a gente que seria ensinar exatamente isso. Você aconteceu de você ser estrupada, a primeira coisa que você tem que ter e tem que ter em mente é fazer a denúncia o mais rápido possível, até para que se puna os culpados, né? E para que se tiver que fazer o aborto, para que ele seja feito então muito no início, né? Não acontecer de você ter que tirar uma criança ali que já está com o coração batendo, já está, né? Não, Porque existem formas ali, né? Existem formas de evitar até, não seria bem um aborto, mas você tem aquele aborto bem próximo ali, que é uma coisa mais simples. vídeo. É, eu acho sim que tem que ser ensinado a criança, adolescente, quando alguém abusa, né? Alguém não respeita o não, ela tem que falar. Mas aí já entra um outro lado, né? Falar também nem sempre é fácil. Porque, assim, primeiramente, entra a questão de que você se sente, de certa forma, culpado. Culpado. Que nem eu falei que eu tenho uma pessoa na minha vida que me contou que já teve essa experiência e tudo mais, e fez os exames depois. Essa pessoa, ela explicou a seguinte coisa para mim, que o fato de você pensar, eu poderia ter feito tal coisa para evitar, eu poderia ter feito tal coisa para evitar, você que se culpa. Por que eu não fiz? Então você não quer falar sobre isso, porque é um sentimento de, como que eu posso dizer? É um sentimento de culpa, um sentimento de violação, se sente fraco, sabe? É um momento que Eu você acho, fica acho, acho que é horrível, né? É uma coisa traumática, como várias outras coisas traumáticas. Né? porque assim, uma pessoa que passa por esse tipo de coisa, você fica tão sensível que falar sobre isso não é a melhor opção naquele momento. Mas ainda estamos falando da vítima real. A vítima real, eu acho que tem que ter todo cuidado com ela, né? E aí tem um motivo, né? Acho que a gente está falando muito em cima do motivo. E a pessoa que tem um motivo é justificável, uma série de medidas, tá? Ou seja, a partir do momento que realmente foi um crime, vamos dizer assim, principalmente se for de desconhecido, né? Ou né, a coisa aconteceu de uma forma totalmente violenta, né? Ou seja, obrigado a fazer aquela coisa toda. O estupro ele seria assim, né? O que eu acho que a questão maior é como tirar, como diferenciar o lance do permitido, né? Porque bebeu, porque isso, porque entrou ali, ou, né? Porque tem tudo isso, né? Eu acho que enche a cabeça de cachaça ou de droga, e ali vai, faz, e depois, putz, não era, né? Não era para acontecer, ou até mesmo um casalzinho que está ali escondido dos pais, né? Fora da situação. Ó, ó, bebida e droga não justifica ações. Exatamente. Mas acontece. Acho que muitos casos são pela festinha, né? Tá ali no. Tanto da pessoa que abusa, tanto da pessoa que é abusada. Não tô dizendo, não tô dizendo. Abuso é abuso. O que eu estou dizendo é que
a situação, por exemplo, daquele casal que acabou de se conhecer, novo, os dois sem cabeça, vão ali, né? Entendeu? E depois volta para casa, às vezes nem. E o que é pior, nem se gosta, porque hoje está numa moda assim, né? Estão fazendo sexo sem se gostar, sem ter a paquera, né? Então vai ali e tal. Isso acontecia mais tarde. Isso na minha época, sei lá, seria depois dos 17, 18 anos, o número acontecia. Só que hoje está acontecendo mais novo. As crianças aí, as meninas de 14, de 13 anos estão indo direto ao assunto, e assim, só para fazer o sexo, não é porque tem uma intimidade ali. E aí entra a influência dos pais, que eu acho que também os pais, pô, e agora? Aí vem aquela história, não, vai abortar, é uma opinião, vai abortar. Aí vem aquela história, pô, não tem condições de criar, então vai abortar. Eu acho que tem N motivos ali para poder colocar, inclusive gerando acusações inválidas. Fala, não, fui estrupada e eu não quero revelar quem é. Aí fica pior ainda, né? Porque você abre aí um precedente que vai ser mal usado. O ser humano tem isso, ele vai ser mal usado. Quando você cria uma regra e essa regra dá uma situação parecida, eu acho que acaba sendo usado. Para toda regra existe uma exceção, né? Tipo, o povo acha uma forma de sair daquilo, sabe? Eles acham uma forma. Mas, assim, eu acho que legalizar o aborto para todo e qualquer caso não é uma boa opção, porque vai ser uma coisa muito descontrolada, querendo ou não. A partir do momento que você dá uma solução, por exemplo, tudo bem você fazer merda, você pode abortar. É tipo isso. A partir do momento que você tem uma solução, vai ter muita gente fazendo, porque se der merda, tem uma solução. Então, assim, só vai aumentar o problema. Não vai solucionar. Se colocar isso liberado, para mim, vai aumentar o número de abortos assim absurdamente. Simples. Vai aumentar. Vai. Né? Então, agora, indo para outro assunto, e aí eu acho que esse negócio do aborto também é uma coisa, é uma luta muito daquela coisa da mulher. A mulher vem lutando isso há anos, desde os anos 60, vai para 70, né? Até muito mais que isso, mas vem ficando forte a cada vez que é o movimento feminista, que é o outro assunto que a gente ficou de falar. E eu acho que. Mas essa história da feminista na internet, né? A coisa hoje está meio pegando. E aí eu vou dar uma opinião que é assim: tá criando aí uma cultura onde meio que a mulher quer ser o homem. Dá uma impressão, não estou nem falando que é isso, não, mas dá uma impressão assim: parece que a mulher ela não é aquela questão de. Ela quer fazer o que o homem faz ou estar na mesma altura que o homem. Aí não é questão de salário ou uma coisa, né? Mas existe um movimento grande e parece que às vezes acaba aquela história de novo, aí acaba meio que colocando o homem como vilão a tudo. E é uma coisa que eu sempre falei, quando começa a ter lei específica, né? Você tem lei específica para menor, você tem lei específica para idoso, tem lei específica agora para racismo, tem lei específica para Estatuto da Criança, né? E não tem, e sai da lei geral. Sendo que, como é que você trata todo mundo igual, sendo que você tem classes diferentes, ou por lei é tratado diferente, né? Então fica complicado. Hoje está complicado. Você não pode mais fazer piada, está ficando chato, né? Você não pode mais fazer piada, você não pode mais. Tem que tomar cuidado com o que você fala. Né? Daqui uns dias já estão querendo colocar um vocabulário onde você vai ter que tomar cuidado como se refere a homem ou a mulher, né? Então, e a questão desse negócio de feminista, né? Tá assim também. Parece que até recentemente aí você até tinha falado no assunto, né? Que é negócio de dividir conta. Então, mano, tá. Então quer ser igual, né? Quer ser igual? Então tá bom. Então, porque normalmente o homem adota essa postura quando vai chamar. Aqui, o convite sempre partia do homem, né? Quem tem que pagar a conta? Pagar.
eu sempre paguei as minhas, né? Mas é por mim. Eu sempre que eu convidei uma pessoa e que eu estava interessado, eu sempre paguei, né? Mas até porque o interesse era meu. Aí é o cortejo. Acho que esse negócio de pagar a conta é o cortejo. Mas, uma vez que já está junto, ou uma vez que é natural, né? Eu acho que acaba naturalmente ali havendo a divisão ou não. Eu tive, assim, normalmente começa, eu pago, depois divide. Às vezes, eu tive casos até, inclusive, de depois ela paga, né? Já aconteceu. Agora, tudo ali entre o casal, eu acho que não importa, até porque eu estou falando uma coisa aqui meio hétero, né? Que nesse sentido, sempre eu tive uma situação hétero, mas aonde o homem ali, e na minha época era quase que a obrigação do homem, vamos dizer, se colocasse assim, eu era ensinado assim, não, ó, você tem que fazer a sua parte, né? Mas, ó, veja, agora eu vou dar a minha opinião, porque eu tenho a opinião bissexual da história. Que aí eu acho que fica mais fácil, né? Eu acho que quando a coisa é igual, né? Já é igual, vamos dividir. Eu tenho os dois lados da moeda. Eu vou dar dois exemplos. No ano passado, eu tava namorando, né? No começo do meu relacionamento com o cara que eu namorava, ele, no começo, assim, fazia questão de pagar, fazia questão de. Por escolha dele. Ah, quero pagar. Às vezes ele falava, não, hoje a gente vai dividir. Aí fingia que no banheiro pagava a conta e voltava, sabe? Aí quando ia ver já tava pago. Então, assim, tinha isso. Eu acho assim, eu posso estar muito errado, mas eu não acho que tenha uma pessoa que quando isso acontece não fica, ah, você pagou. Pode, é como eu ficava, tipo, ah, pagou, legal, dá aquele, eu quero pagar na próxima, né? Eu acho que, de certa forma, minha postura, ah, ela pagou, ele pagou a conta. Então, eu vou me oferecer para pagar numa próxima, ou talvez oferecer para pegar a metade, sabe? Eu acho que é uma postura de educada, né? Que eu também não gosto eu, pessoalmente, não é uma obrigação, mas eu, pessoalmente, não gosto de dar a entender que a pessoa tem responsabilidade de me bancar, né? Eu não gosto disso. Eu acho que se começa com esse Quando... pensamento, já está errado, né? Não, então eu acho que não, mas então, assim, eu sempre deixo claro que se a pessoa quiser dividir, podemos dividir. Mas se a pessoa quiser pagar, é uma escolha. Tipo, aí vem a parte do cortejo, de tentar, como é que fala? Tentar parecer mais interessante, não sei o quê. Isso existe, é normal. Agora, como mulher, aí depois de eu ter terminado meu relacionamento e tudo mais, aí eu chamei uma menina pra sair, né? Eu cheguei a chamar uma menina pra sair, e aquele nervosismo e não sei o quê. Eu falei, nunca fiz isso. Gosto de menina, mas nunca saí com uma, de verdade, assim, pra comer alguma coisa e tal. E chegar na hora de pagar essas coisas, isso eu não fiz ainda. Então, como faz? E aí, o encontro em si não chegou nem a acontecer, mas eu me coloquei, falei, não, eu vou aí trabalhar esse fim de semana e vou levar ela para sair, eu vou pagar para ela, opa, leva lá em casa, busca lá em casa, paga as coisas. Essa é a minha. De novo, parte isso do mais interessado, né? Eu, Ó, eu até colocaria isso numa situação que, assim, eles estão querendo, é lógico, a discussão acaba entrando nesse sentido que, tem que obrigar, não. Mas eu acho que a obrigação de pagar é do anfitrião, né? O anfitrião é aquele que recebe, é aquele que faz a festa, é aquele que faz o convite, seja para uma pessoa, seja para várias pessoas, né? Aí você fala assim, bom, eu vou ser o anfitrião e receber pessoas na minha casa, né?
existe, na maioria dos casos, eu vou acabar bancando tudo. Isso, no normal, o anfitrião acaba bancando tudo. O que existe de diferente disso é quando você fala, vou fazer, e cada um traz o seu, que é o kit churras, né? Cada um traz um pouco de coisa, que isso é uma coisa de. Mas não chega a ser, aí não chega a ser. Agora, quando você está falando de casal ou de interessado, você tem alguém que você está interessado, você acaba fazendo isso no sentido de, olha, eu quero agradar, né? Eu quero deixar a pessoa confortável. Também é difícil, pô, vamos sair, aí você já está ali chamando para sair, às vezes você vai lá, se a pessoa ainda não, ou às vezes está sem condições, ou aquela coisa toda, né? E você, até ouvi uma coisa interessante esse dia, que tem que pagar, o homem, né, no caso do homem, tem que pagar sim, tem que pagar sempre quando você faz o convite. Né? Principalmente se for a primeira vez, você tem que pagar sempre. Isso é quase que uma regra do homem. O segredo tá, leve em lugares baratos. Para não ter problema, né? E se você já acostuma, já vai lá, já pegou no primeiro encontro, leva lá no restaurante, você vai lá e gasta uma puta nota, como é que fica o próximo? Então, você vê que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio com tudo na vida. Eu acho que. Financeira da pessoa que está ali, depende do que vocês vão comer, depende do seu, do sua opinião, depende da opinião da pessoa. Tem mulher que não sai com homem se ele não pagar. Não, não vou sair se ele não pagar. Tem. Aí, tem Muito até mulher. nome para isso. Bom, vamos fazer assim. Eu acho uma Já pessoa passamos, já passamos de meia horinha para esse vídeo não ficar muito comprido. Opa, tá ouvindo? Passamos de uma horinha aí para não ficar muito comprido. E como assim não está funcionando? Melhorou? Tá ouvindo? Não? Mas está saindo o áudio. Mas vamos lá. E eu vou encerrar. Tá ouvindo? Tá. Então eu vou estar encerrando, eu estou te ouvindo, eu te ouço. Tá? Então eu estou encerrando. Vamos desligar. Tá? E aí eu vou terminar aqui então, terminando essa live aqui para ficar cumprida. Acho que a gente vai ter que marcar outra live, fazer sinais de coisa que a Laura não está me ouvindo, perdemos o áudio da Laura. Não sei o motivo. Mas tudo bem. Então a gente encerra por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. A Laura, minha querida, um beijo. Te amo de coração. Deus te abençoe. Uma pena você não estar ouvindo agora no finalzinho, mas aí eu sei que você está sentindo uma série de sentimentos aí que vai entender o que está acontecendo, tá? Se eu soubesse falar sinais de mudo, preciso aprender, né? Para poder acabar, ou como é que fica, assim, 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 tá? Te amo, a gente se fala depois. Tchau, um abraço a todo mundo, que Deus abençoe a todos que nos assistiram. Fiquem com Deus.